Fala, fala, seu ZT Bilu, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, e do meu lado, Rafa Reis. Salve, salve, Pimentinha. Tranquilidade, Rafa. De Fala boa, meu irmão. de boa. Fala pra gente quem que é o convidado Cara, especial de hoje. a gente tá com um cara muito foda, que fala de um assunto que eu gosto muito, que aí é o Pier Paolo. Seja muito bem-vindo. Como que você tá, Pier? Tô muito bem aqui, muito à vontade. Que bom. Agradeço aí a oportunidade. Fala pra gente quem é você aí, cara. Bom, então vamos lá. Pier Paolo, sou professor, né? E sou ufólogo, já tenho tempo, uns 30 anos aí, se eu for pôr no papel mesmo, 30 anos aí. Lógico que eu comecei assim como apenas um ouvinte. Sim. Mas depois, criando coragem, já visitei muito lugar aí que aconteceu algum fenômeno, né? Sim. Então, 30 anos. Pô, que legal, cara. E deixa eu te perguntar como que a ufologia entrou assim na sua vida, que deu aquele clique, você falou, pô, isso... Olha, ótima vou atrás pergunta. disso. Na verdade, começa com aquela discussão, aquela rodinha de amigos, Sim. filmes de ficção científica, né? Vamos dizer que hoje não é tão ficção científica como Contatos Imediatos. Aí tem aqueles clássicos como Star Wars, Star Trek, e sempre vem aquela rodinha, aquela Arquivo discussão. X, né? Então, aí chegou no arquivo. Quando chegou o Arquivo X é porque já estava assim a questão de um fenômeno aéreo estava muito evidente, né? Mas a partir dessa discussão entre amigos, eu comecei a participar de convenções como ouvinte. Conheci ufólogos, grandes ufólogos, inclusive o Gevaer, famoso aí e já falecido, né? Que é o editor da revista UFO, uma grande revista, né, brasileira, reconhecida internacionalmente. Então aí já não tinha mais como voltar atrás. Sim. Eu fui até um pouco atrevido porque eu acabei até indo para casos assim bem complexos e eu era muito novo. Então hoje eu estou conseguindo decifrar mais, né? Eu sempre volto para alguns assuntos que eu, quando era mais novo, pesquisava. Então, aí me fascinou, é um fascínio, né? E talvez para essa questão de ser professor, Sim. essa questão de você pesquisar para passar adiante, aí eu comecei a dar palestras sobre ufologia, né? Então é isso. Ó, que legal. E qual foi o caso, assim, que você viu primeiro, assim, que te despertou, assim... Já foi ali do Vilas Boas lá? Claro, então, aí... Foi ali ou... Ótima pergunta. Inclusive, só aproveitando, hoje eu sou um criador de conteúdo da página do Facebook UFOmundi. Sim, sim. Que já tô com 3 mil aí... Seguidores? Bilus. 3 mil Bilus seguindo a página já. Seguindo a página. E tem o canal UFO Pier no YouTube, né? Pô, bacana aí. Então é legal porque é tanto material que eu coletei que eu não sabia mais o que fazer com ele. E aí, graças à internet, digitalização e tal, joguei e tem as pessoas que se interessam, né? Mas aí voltando ao assunto do Vilas Boas... Acho que foi o primeiro caso no Brasil, esse? Então, aí que tá. Foi, né? Ou não? Eu tô errado. Então, vamos dizer assim... Nós temos aquela questão, né, quando a gente vai estudar história, nós firmamos datas, né? Então tem a data do descobrimento, mas a gente sabe, né, que, por exemplo, o Brasil já existia, então é a mesma coisa. Os contatos, as visitas, de acordo com a ufologia, já existiam. Sim. Só que esse foi o primeiro que foi investigado, que foi analisado, documentado, que não tinha como não... assim, teve um caso muito rico, né? Muito rico e até complexo pela época, né? Então, assim, vamos considerar que sim, da ufologia, mas teve o caso Trindade, que foi apenas um avistamento da ilha de Trindade, e esse foi aquele que, por exemplo, o próprio filme Contatos Imediatos Terceiro Grau. Então, ali teve um contato imediato terceiro grau, que é quando você tem uma relação com os tripulantes, né? Tem algo Pierre, só acontece. explica pra gente assim como que é o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Como é que funciona? Então, o primeiro grau é apenas um avistamento de um objeto que passou, né? O segundo grau é quando você consegue definir realmente que objeto é esse, pousou, e o terceiro grau é quando realmente tem o suposto visitante de um outro planeta, vamos dizer assim, né?
Quando a gente vem na mídia para falar sobre esse assunto, é muito delicado, porque às vezes eu tenho essa crença, eu acredito realmente, mas quando a gente vai passar para um leigo, pode cair em descrédito. Esse cara é louco, né? Como é que pode já ter... Ninguém falou nada, porque the mainstream media, né? Assim, a mídia das massas, ela não assume tudo aquilo que foi já investigado e que foi assinado embaixo. Não, realmente aconteceu, não tem como não ser. Sim. Então é muito chato, porque nós já estamos em 2023, mas toda vez que aparece uma notícia sobre esse tema, começa do zero, parece que é uma coisa muito isolada. Sim. E não é uma sequência, né? Então... Sim. Um caso que eu gosto muito é a Operação Prato. Então, você vê, Pratos. Esse foi, acho que foi o que mais deu um... Antes, claro, o de Varginha é o mais famoso, não tem como Isso. discutir, mas o Pratos também fez bastante barulho na época, né? Então, na verdade, o barulho na época foi realmente que estava acontecendo algo com os habitantes daquela região, porque foi chamado de fenômeno chupa-chupa, porque eles estavam com algumas feridas no corpo e que saiu sangue daquelas... Houve uma coleta de sangue. Aí estavam chamando até de vampiros naquela região. Sim. Mas ficou por isso mesmo, porque ficou assim, é o caso chupa-chupa. E depois o Irangê Holanda, que era um reformado, né, aposentado do Exército, ele acabou declarando que ele participou dessa operação e o Exército denominou essa operação de Operação Prato e o Gevaer foi entrevistá-lo. Então tem até uma revista UFO com toda a entrevista, né? Sim. E aí a situação ficou cada vez mais delicada para o Exército, porque ele apresentou fotos, apresentou documentos oficiais e etc. E hoje já está disponível. Hoje, foi graças a essa entrevista e graças a algumas liberações aí que vamos dizer assim, o mundo ocidental meio que foi obrigado, porque hoje, a partir de 2011, se eu não me engano, na internet você tem os arquivos oficiais de vários países sobre casos de UFOs, né? Essa Operação Prato, ela foi até passou na Globo, no Isso, Linha Globo Direta, Repórter, né? Linha Direta. Isso, Linha teve Direta. até as simulações lá, mostrando como é que Simulações, foi. os aparelhos que sobrevoavam, né? Então Esse foi o mesmo caso que tinha... Acho que foi encontrado uma pessoa dentro de casa que toda com o corpo parecia que estava carbonizado, mas não estava, que parece que meio que foi sugado toda a água do corpo dela, não sei. Então, é o mesmo caso? Não é. Não é, mas outro... existe esse. Então, tem alguns casos... Não, é interessante até se... Sim, porque tem alguns casos que se perderam e não se fala mais nisso. Sim. Mas teve um caso, eu não sei se é o mesmo, mas assim, eu não sei se é o mesmo, depois eu vou apresentar aí com mais detalhes, mas é um caso de uma pessoa que tentou entrar na casa dele, recebeu um jato de luz, a partir desse jato de luz ele começou meio que derreter. Nossa, ele chegou no hospital derretendo e assim, é um caso que ficou nisso mesmo, isso que é o chato. O chato aconteceu, registrou, documentou e ficou por isso mesmo. Sim. Mas é um caso impressionante. Sim, eu vi, eu fiquei de cara. Eu falei, meu, como que é isso? Agora, o que aconteceu lá um dos fenômenos do caso do chupa-chupa é que durante as investigações apareceu uma nave e ela fez um jato de luz em uma das casas e as paredes ficaram meio que transparentes. O jato de luz fez com que você visse o interior da casa. Caramba. É um fenômeno também muito, muito assim, fora da realidade. Não tem como negar, porque isso foi declarado por uma pessoa, por um militar. Né? Então... É uma tecnologia totalmente à frente do nosso tempo e pra época ainda, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia a gente nem tem isso ainda. Não. Tipo... Então, é isso que na questão da investigação da ufologia, que às vezes nos deixa meio ilhados, é que não há uma continuidade sobre certos assuntos que você falou dessa tecnologia, né? Não há um investimento, não há uma busca, ou pode haver, mas assim, algo bem ultra secreto, vamos dizer assim. Sim. Porque é lógico, como você falou, se ele declara, se ele registra que eu vi uma luz que deixou a parede transparente, virar algo ultra secreto e vamos correr atrás, né? Mas ainda não tem como a gente precisar
se já existe essa tecnologia. Sim. Certo. Ô, Pierre, fala pra mim, sobre o ET de Varginha, por que esse caso específico você foi estudar ele? Por quê? Na verdade, O que ótima tem nele pergunta. que te atraiu? Então, foi assim, né? O ET de Varginha, ele aconteceu em 96 e nessa época eu já estava ali, né, próximo a muitos ufólogos. Quando aconteceu, na verdade, eu vi pelo Fantástico, mas nesse ano eu acabei falando, vou lá. Vou lá. E o interessante eu fui bem depois do acontecido, mas conversei com a mãe de duas meninas que foram as primeiras testemunhas. E ela falou, minhas filhas não estão autorizadas a falar com mais ninguém, porque já tinha um ufólogo que estava cuidando do caso. Mas o legal, assim, o meu interesse foi que eu consegui ir chegando, sabe? Quando você vai chegando e vai se até chegar nas meninas e na mãe, né? E quando eu olhei o bairro, que elas falaram que viram essa criatura, hoje com o Google fica bem mais fácil, né? O Google Maps você consegue chegar lá, sim. né, tranquilo. Mas é legal porque, assim, realmente tem um vale, uma vegetação bem, bem densa, atrás do bairro que elas viram a criatura. Então, é possível ter surgido uma criatura daquele vale lá, ter saído de lá, e de repente se escondeu lá nos muros. Então a situação fica meio, que nem você falou, arquivo X, né? Sim, total. E aí esse foi o meu interesse. Aí depois passou o tempo e agora eu voltei com esse assunto porque eu acabei pela internet, nas minhas investigações, como eu tenho essa página UFOmundi, estava coletando novos materiais. E em uma página de Instagram lá da Indonésia, depois eu fui ver, surgiu o tema, com uma foto que ele postou. E essa foto foi agora, 2023, que caiu, por coincidência, em várias entrevistas de pessoas da região falando dos 27 anos do caso de Varginha. Sim. Só que eu linkei essas pessoas que trouxeram muitas informações sobre o tema com a foto. Nenhuma delas mostrou essa foto. E então eu quis apresentar essa foto aqui. Se quiser mostrar, pode botar a câmera. Pode mostrar. Tá, desculpa. A gente vai colocar na tela também. Tá. O que acontece? Essa é uma impressão da página do rapaz, né? Sim. Tá escrito em indonésio. E aí que vem a questão. Por que esse cara lá da Indonésia teve acesso a uma foto dessas? E por que nós, brasileiros aí, nunca vimos uma foto dessas? A gente que tá no meio do furacão, né? Não conseguiu ter acesso, né? Então, eu aproveitei essa oportunidade, primeiro, para apresentar. Então, eu creio, assim, lógico, eu não tenho como saber todas as pessoas que apareceram em podcast para falar sobre os 27 anos, mas eu creio que nenhuma trouxe à tona essa foto, nem para falar se é mentira, se é fake. Para rebater, né? Ninguém trouxe. Então eu tô apresentando agora justamente para isso, para levantar a lebre, para que alguém venha e fale, não, é mentira isso daí, porque eu vi a foto, não é essa. Sim. Ou entendeu? Então por trás do caso de Varginha, tem muito blá blá blá, tem muita gente falando, porque eu vi 35, tem uma pessoa que fala, porque eu vi 35 segundos de um filme do exército, mas tudo eu vi. E já se passaram 27 anos e só tá ainda no que eu vi, que eu sei, mas cadê? Onde é que tá? Então, o que tá faltando? Grana? Sei lá. Eu vi, se você me pagar tanto, eu mostro. Então, assim, vai precisar de mais 27 anos para de repente aparecer o que ele realmente viu. E no final das contas acaba virando uma coisa, acaba banalizando, né? Tanto Sim. o assunto quanto o ufólogo também, Sim. né? É isso. Então esse é o meu interesse. Você falou que conversou com a mãe das duas meninas, né? Foi as meninas que avistaram, né? Sim, que viram Ô, Pedro, se você puder falar pra gente... A criatura, foi a Valquíria e a Liliana. A Valquíria estava com 14 Sim. anos, Liliana com 16 e a Kátia Xavier com 22 anos. Foi no dia 20 de janeiro de 1996. E que
Você lembra o que a mãe dela falou, assim? Não, que então, como que foi isso? Porque, pô, o que aconteceu? Aí que tá. ela foi de boa, assim, falou abertamente, ou ela ficou meio... É assim, na verdade, a história foi assim. Uhum. Eu já estava decidido, eu ia passar o Réveillon em São Tomé das Letras. Falei, não, vamos quebrar para Varginha. Eu já estava decidido. Uhum. Primeiro fomos num restaurante. Foi dezembro, foi acho que 30 de dezembro que nós chegamos lá. E no restaurante eu fiz bem aquela história de filme, né? Almoçamos, não sei o quê, quando fui pagar a conta, soltei. Isso lá em Varginha. Oh, e aí aquele assunto de Varginha? Aí o dono do restaurante falou que a esposa dele tinha uma costureira que era a mesma costureira de algumas esposas de militares de Três Corações, e que disseram que depois dessa história do ET de Varginha, eles separaram tudo que eram as pessoas de alto escalão da escola de sargento de armas. Um foi para em Manaus, o outro foi para Curitiba, sabe? Separou todo mundo. Então alguma coisa aconteceu. E aí depois eu perguntei, onde é que é o bairro? Ah, segue aqui, é Jardim Andere, se não me engano. E aí fomos lá. Quando chegamos lá, uma das meninas estava jogando vôlei. E aí, primeira coisa foi conversar com a menina. Aí a menina falou, não estou autorizada a falar. Não posso falar sobre esse assunto. Mas quem será que calou elas? Então, eu vou chegar lá. Uhum. Aí falou, não, posso conversar com a sua mãe pelo menos? Fomos até a casa dela, tocamos a campainha, a mãe dela atendeu e conversou. Mas assim, elas super desconfiadas, né? Desconfiadas e não podiam falar. Mas aí na história do ET de Varginha, o que aconteceu? Nós tivemos 2 programas do Fantástico sobre esse assunto. Um foi logo depois do caso, né? Logo depois do dia 20 de janeiro, porque dia 20 de janeiro foi o sábado. E já logo no domingo apareceu no Fantástico, com exclusividade. E aí eu quero colocar um parênteses. Quando a gente fala de exclusividade, tem que nem eu não tive, assim, a questão do direito de imagem e tudo mais. Sim. Só que quando a gente fala exclusividade, a Globo ela é muito forte nisso. Então envolve o quê? Grana. Muito dinheiro, né? Exato. Então, a questão dela não ser autorizada a falar é porque quem estava abraçando esse caso foi o Birajara e o Vitor, que são 2 ufólogos da região, e eles abraçaram. Então, eles meio que, assim, eu vou falar bem assim de longe, eles que foram um contato de exclusividade com a Globo, né? Sim. Beleza. Aí tivemos em maio um novo encontro só. Então imagina, exclusividade novamente no Fantástico de maio, e que aconteceu mais coisas lá em Varginha. E novamente esses ufólogos na frente. Então, quando ela falou que não era autorizada a falar, na verdade era o ufólogo, porque eram exclusivos, né? Eles eram exclusivos. Ninguém podia chegar lá, uma outra emissora, entendeu? Ah, entendi. É porque eu lembro, que eu vi, parece que quando teve esse caso foi, eu acho que não sei se eu digo, é o FBI, não sei, lá dos Estados Unidos, que foram até a casa das meninas, né? Eu acho que ofereceram até uma grana pra elas, pra calar elas. Os homens de foi? preto, né? Então. Aí eu achei que tinha sido ainda Não, isso. É, por isso então, que eu perguntei. aí vamos lá, vamos pegar essa época. Em maio teve esse programa do Fantástico e com várias novidades. E uma delas foi essa também. Mas vamos pensar assim, hoje também na internet você encontra a entrevista das meninas. Sim. Você encontra. Eu não sei se falta, de repente, um planejamento de perguntas. Eu também não assisti por completo, mas hoje daria para falar, pelo menos a descrição das pessoas, né? Mas ficou por isso mesmo no sentido de ela fala, porque vieram pessoas aqui oferecer dinheiro, inclusive em espécie, se eu negasse. Pra desmentir a história, né? Pra desmentir a história. Mas assim, até hoje não tem nem a descrição, se ele estava com óculos, se estava com barba, entendeu? Então fica uma coisa assim, muito... Vaga, né? Muito vaga. Muito vaga. E falando sobre essa questão da exclusividade, hoje também se perde muito o que era verdade ou não, porque os caras estavam com uma matéria para lançar no Fantástico, não é? Sim. Vamos... Né, vamos... Vocês entenderam? Tipo, vamos
trabalhar o que der para trabalhar. Sugar tudo que tiver que sugar da história. Só que então isso se perdeu. Isso se perdeu. Inclusive até, assim, se você for ver pela ordem dos fatos, o que ficou mesmo assim em evidência os militares sabem, os militares têm. Então ficou muito esse assunto com os militares, mas, por exemplo, que nem eu falei, cadê a trilha? Né? Cadê a trilha deles? Por exemplo, se ele subiu, cadê a trilha? Vamos seguir a trilha de trás para frente, vamos voltar, né? Vamos achar evidência. E não teve nada disso. E não tem nenhuma, assim, tirando essa imagem, existe alguma foto? Porque eu lembro que eles pegaram os eram 2, não eram? Então. Não, falaram que é 3, né? Então, aí já começa. Então, isso que fica... Eu vi que era 2, e parece que eles ficaram meio que escondidos, entre aspas, era uma faculdade, é isso? Alguma coisa de Varginha? Unicamp, né? Foi na Unicamp de Campo. Vamos lá. Pô, ninguém tirou uma foto Porque ali também era em 96, né? Não tinha aquela facilidade, né? Mas em 96 já tinha uma câmera fotográfica. Mas então, Kodak, né? Só pegando o gancho assim, hoje, por exemplo, muita coisa você tem disponível graças às câmeras, né? As CCTV, né? As câmeras de segurança, que naquela época não tinha. Sim. Então, hoje, por exemplo, vocês poderiam... Se houvesse um ET de Varginha hoje... Primeira coisa, vamos ver as câmeras da rua, né? Sim. Ver se apareceu. Sim. É a primeira coisa, quer dizer, ia ser muito, muito melhor para desvendar. Porque assim, ficou muito assim, porque vamos pegar primeiro, assim, vamos pegar uma linha do tempo desde o dia 20. E aí vamos chegar nessas duas dia 20 criaturas. No dia 20 de janeiro de 1996. O sábado. As 2 irmãs e a Kátia avistaram atrás, num terreno baldio. Elas foram cortar caminho e avistaram. Beleza, dia 20 de janeiro. Aí, o que acontece? Elas se assustaram, chamaram a mãe, falaram, nossa, tem uma criatura lá. Aí a mãe voltou. Aí, como é que é assim, a narrativa? A mãe voltou, um cachorro... Olha só, a mãe voltou. Foi olhar lá, não estava mais nada. Um cachorro foi lá e cheirou lá e voltou. E depois vem um pedreiro. Olha essa história. E o pedreiro fala assim, os bombeiros já pegaram a criatura. Tá. Nome do pedreiro, qual é? Cadê a foto do pedreiro? Né, para ele poder ajudar a falar que bombeiro foi esse que pegou a criatura. Sim. Então ele viu a criatura. Você está entendendo? Então teve muito. E aí, por que chamam de ET de Varginha? Porque quando você vai falar assim, na ufologia, porque apareceu um extraterrestre, que nem o do Vilas Boas. O Vilas Boas é o quê? Uma nave, um monte de extraterrestre, ele foi levado para dentro da nave, teve experiências lá. Falam que abusaram dele lá dentro da nave. Isso, Fizeram umas coletas aí. Mas nesse caso, somente chamaram de ET porque ele era feio. Porque a treta é assim, não era bicho, não era um ser humano, era feio. Pronto, é extraterrestre. É estranho, né? Cadê a nave? Porque começou com elas vindo uma criatura que não era nem bicho e nem homem. Sim. Era feio. Aí começaram a chamar de extraterrestre. Mas na verdade é assim... Dessa conversa, aí que tá. Aonde é que se perde? Se perde que aconteceu esse encontro, chamou a mãe. E depois começou no boca a boca, chegou até o Birajara Rodrigues, que é um ufólogo. E aí toda a história passa a ser contada ou investigada por ufólogos. Daí que se denominou ET de Varginha. Mas nave, aí depois... Vamos falar das 2 criaturas. Aí, sim, entre janeiro e maio, que foi o segundo programa do Fantástico, em abril, 21 de abril, uma senhora foi fumar lá na região do zoológico, lá de Varginha, e aí sim ela declarou que viu também uma criatura. Mas isso foi já em abril. Entendeu? Então teve uma diferença de quantos meses? Uns 2 meses. Porque foi em janeiro, né? A primeira foi em janeiro. A Liliane e a irmã dela avistaram. E aí aí em abril apareceu. Já tem uns meses de... E aí por isso que é um enigma. Porque... Pirso, eu vou pedir pra você falar só um pouquinho
Mais perto do microfone. Pode puxar para você, pode ficar à vontade, só puxa ele. Por isso que é um enigma, porque ao mesmo tempo que você pode dizer é fraude, aparecem mistérios. Por quê? Porque antes do dia 21 de abril, quando veio à tona que ela viu, uma das responsáveis do zoológico, ela declarou que 4 animais do zoológico morreram em causas desconhecidas. Foram fazer a autópsia e tinha uma substância tóxica. Então, quando você vai falar assim, é mentira, aparece mais outra coisa. Tá, mas cadê a foto dos animais? Declarou, né, que foi acho que foi uma arara azul, uma jaguatirica, acho que um veado, uma anta, tá? Mas assim, tudo ali no zoológico. No mesmo zoológico que depois a senhora lá foi fumar umas 9 da noite, viu uma criatura. Então assim, ao mesmo tempo que você fala, nossa, será que foi? Aparece um mistério aí para descobrir. Mas aí que tá. Não fizeram um rastreamento no zoológico, volta pro exército, entendeu? Volta para a declaração do exército. Então fica uma coisa muito... Que ainda pode omitir muita coisa também, Sim. ou pode falar, ou... fica complicado. E aí, né? vamos lá. Eram 2 ou eram 3? Aí que tá. Porque ao mesmo tempo que apareceu a criatura do dia 20, a criatura do dia 20 de janeiro, a criatura do dia 21 de abril, tem uma outra criatura que, à noite, teve um militar, um soldado, que eles viram ela passar a noite lá. Não vou entrar em detalhes, mas assim, ele agarrou a criatura e veio a falecer, veio a óbito. E fecharam o caixão e ninguém sabe do que ele faleceu. E era uma pessoa, era um soldado saudável, 20 anos de idade eu vi e essa tal. história. Por isso que você pergunta, 2 ou 3? Então tá muito assim. Aí vamos voltar pro lado quais foram as outras questões? O hospital, dizem que uma foi pro hospital, lá de Varginha, dizem que uma foi Fecharam lá. até uma ala no hospital. Exato. E depois, mais pra frente, dizem que foi parar lá na Unicamp, onde o Badam Palhares fez uma autópsia. Que era um grande cirurgião, Badam Palhares, na época. Uhum. E aí dizem que foi levado lá pra fora. Acho que talvez pra NASA. Lá pra área 51, né? Então. Mas assim, o que eu digo o que ficou pra nós, ficou uma coisa muito vaga, podia ter sido investigado muito mais, não o lado do exército, mas o lado, assim, da região mesmo. Testemunhas ali, né? Porque aí depois, vamos lá, aí depois o Ubirajara começou a fazer uma pesquisa de campo na região e aí ele começou a coletar testemunhos de naves sobrevoando a região. Aí já deu mais força para ser um ET, vamos dizer assim, mas do ET de Varginha descer na nave, não tem. Não tem. Aí jogaram mais uma informação. Caiu uma aeronave numa região próxima. E eles pegaram essa aeronave. Mas, pessoal, para acontecer uma queda de uma nave e para acontecer uma coleta de uma nave que caiu, tem toda uma movimentação assim além do trivial. Então, assim, isso ficou muito assim em aberto. Sim, muito vago, né? Sem muita informação, né? Porque tem... como a gente gosta do assunto, a gente acompanha alguns canais que falam, né? E tem muita gente que fala que o que foi capturado, que levaram ele para o hospital, aí o hospital não conseguia, não tinha os equipamentos certos para poder averiguar o que é aquele ali, né? Aí ele foi para um outro hospital, que o dono desse hospital era o mesmo dono desse outro, que era um hospital mais sofisticado. E esse hospital, dali, ele foi para... Bom, o que diz, né? E você já pode falar para mim melhor, porque a gente não tem tanta informação. Que ele foi para Unicamp e que ele tá vivo até hoje. Isso dentro da ufologia, é confirmado isso? É uma hipótese? É uma teoria? Não, vamos considerar hipótese, vamos considerar teoria. Tudo, na verdade, assim, tudo é possível. Porque eu falei, tá tudo muito no blá blá blá. É mais testemunho diz que me diz do que documentado mesmo, exatamente, né? De ter lá um documento, uma foto, tirando essa aqui em específico, que veio só agora, aparecer em 2023, né? Que você falou.
mas porra, da época, será que ninguém parou? Mano, isso aqui é um acontecimento único no mundo. Exato. Será que ninguém vagabundo não entrou lá com uma Kodak no bolso? Não, preciso tirar foto disso aqui, velho. Sei lá, é muito louco isso. E aí, vamos lá, vamos nessas entrelinhas. A questão da exclusividade. Vamos voltar naquela questão da exclusividade. Sim. Aparece áudios de pessoas sem a imagem, né? Realmente falando, não é terrestre. Aparece testemunhos assim, sim, ele veio aqui no hospital. Só que o que mais estranha é o soldado pegou a criatura, veio a óbito. Ele foi numa ala de um hospital, Badam Palhares, está todo mundo vivo. E aí? Por que um pega, morre? O bombeiro, né? O pedreiro falou, os bombeiros já pegaram a criatura. Não morre. Badam Palhares fez autópsia, vamos dizer assim, não morreu. Vocês entenderam? A coisa fica muito assim, e não há esse questionamento. Só há, assim, que você falou, não, eu vi, não, tem. Ou pessoas que alegam, eu tenho muito material que ainda vou apresentar a respeito. Então, o que está faltando para apresentar? Né? Que você falou, é rico, mas está começando a perder o valor já. Será que essas pessoas, se tiver, será que essas pessoas às vezes não têm medo de retaliação, talvez? Então, algum aí, tipo de retaliação? Ótima pergunta. A questão, às vezes, de uma ameaça ou de uma cobrança é algo que foi prometido, talvez. Então, vamos pensar assim. Assim, exclusividade. Veio alguma coisa para você ser exclusivo meu. Sim. Aí vamos supor, estamos aguardando um novo programa do Fantástico, não acontece. Aí você prometeu algo, né? Você acabou assumindo e a pessoa fala, pô, você me prometeu que, né? E não vai acontecer? Porque teve essa questão. Tem um outro lado aí do ET de Varginha que assim, eu não posso falar. Não posso falar. Ou só para você ter uma ideia, tem um site, The New York Post, onde o Vitor Pacassini, se não me engano, que tá na Itália por perseguição. Sim. Por perseguição. E aí vem o questionamento, por que essa perseguição? Né? O que aconteceu para ele estar sendo perseguido? Sim. Será que foi algo que ele prometeu, algo que não aconteceu, não vingou? Sim. Eu acredito, Pierre, que você já deve ter assistido muito documentário, muita coisa do assunto. Uhum. Eu vi uma vez um documentário, acho que foi na Netflix, eu ia pegar o nome e esqueci, mas provavelmente você deve ter visto que é um cara que ele conseguiu filmar mais de, sei lá, 200, 300 aparições e fez meio que um compilado ali de tudo aquilo. Você chegou a ver esse documentário? Porque eu achei, assim, meio duvidoso. Como que um cara só consegue mais de 200 tipos de... Ele, sozinho, conseguir filmar o momento exato, tudo. Mais de 200, sei lá, eu tô falando 200, mas eu não sei, mas às vezes pode ser até mais, tá? Aparições, assim, não sei se você chegou a ver esse caso aí. Olha, é até interessante, por isso que eu venho a público justamente para saber de mais temas a respeito. Sim. E vou averiguar. Por quê? Porque a investigação, como eu falei, para eu chegar nessa foto, eu fico quase não sei quantas horas fazendo aquela pesquisa mesmo, né? Tipo o UFO Hunter mesmo, né? Sim. E aí eu acabo não indo em documentários prontos. Sim. Até para não me decepcionar, porque é como você falou, poxa, será que é possível essa pessoa ter visto? Sim, o mesmo cara, né? Pegar o mesmo, exatamente. Tem aquele assim, eu não desmereço o trabalho, a produção de séries, como tem aqueles extraterrestres do passado. Alienígenas do passado. Aqui tá um pouco viajado, então, você não acha? Sei lá. O que eu fico muito chateado é que eles põem o assunto para fazer o programa. Mas aí acaba o programa.
Não chega em nenhuma E aí? conclusão, né? Cara. Ele só deixa um jogam, né? ganchinho pro próximo episódio, E aí- o próximo episódio. E aí você vê os caras que falam, né? Porque não, porque lá o ouro... Cara, então chega uma hora pro investigador, né, vamos dizer assim, para aquela pessoa, assim, vou procurar meus vídeos aí, vou procurar na internet, que às vezes que não adianta, que é mais do mesmo. Não desmerecendo, porque é que nem aquela história do zoológico, né? Porque os animais estão presos no zoológico. Mas assim, você que não tem condições de ir na África para ver, você vê. Então é a mesma coisa esses programas, né? Você que não tem condições ou não tem essa vontade de ir até Varginha, vamos assistir esse programa sobre Varginha, né? Então vai ser assim. Mas o que eu digo é que, pessoal, nós estamos falando de um assunto que nem você falou, em 58, em 57, foi o Vilas Boas. Em 47 foi o Kenneth Arnold, que aí sim é a data da ufologia mundial ocidental, vamos dizer assim, é 1947, Kenneth Arnold. 1947 já tinha sido feita uma aparição e que a pessoa falou, eu tô no meu avião e eu estou vendo um objeto que não é avião e está sobrevoando. O que é isso? Nós estamos em 2023... E que conclusão chegamos? O que foi assumido em relação a isso? Sabe o que assumiram em 2021? Vamos investigar esses fenômenos. Eles só levantam a bola, né? Mas não chuta pro gol. chuta pro gol. Não chuta no gol. Isso fica aquele... Assim, eu particularmente acredito. Acho Então, você vê? impossível só existir nós aqui no tamanho desse Mas você percebeu o que você falou? Eu particularmente acredito. Muito. Mas, cara, nós estamos em 2023. Não era pra ser eu particularmente não acredito. Não, cara, já era pra estar, assim, uma coisa fazendo parte do... E aí, vamos tomar uma cerveja com aquele ET lá, sabe? Coisa assim. Uma coisa normal. Mas não, a mídia tem uma força, cara, que não deixa acontecer isso. Mas você acha que, por exemplo... Porque, assim, é uma incógnita, né? Assim, vamos dizer assim, pro povo, né? Muita gente acredita, muita gente não acredita. E se o governo disser realmente existem seres de outros planetas, a gente entrou em contato, como é que reagiria as pessoas das religiões, de outras religiões? Você acha que não daria uma confusão na sociedade, assim? Ótima pergunta. Só que hoje, então, aí vai cair para um outro lado também. O seu direito. Ou seja, eu sei que existe, mas eu prefiro não acreditar. Sabe coisa assim? Sim. É o direito seu, né? Nós moramos num país democrático, num país de direito, de expressão, e também vai cair justamente nisso. Quer dizer, que por mais que, vamos dizer assim, tem um espaço porto, se você quiser não acreditar por causa da sua religião, você vai virar os olhos para aquilo, para toda aquela tecnologia, para toda aquela evolução. Então, realmente, o ser humano está num momento muito difícil, né? Tá num mundo, assim, é que nem o Covid. Nos Estados Unidos, houve os contra a vacina, porque estavam impondo a vacina. E teve gente que veio a óbito por não vacinar, mas é aquele direito Que ela tinha. que é constitucional de você... Não. Então vai acontecer também isso. Pode acontecer realmente. Da pessoa negar que existe uma evolução universal, uma evolução pelo direito de... Quer saber? Eu tô bem assim, né? Sabe coisa assim? Uhum. Não, eu fico pensando assim, porque muitos religiosos, né? Eles não acreditam nisso, né? Eles não acreditam que existe vida extraterrestre e tal. Então, se a sociedade, o governo vier à tona e falar assim, realmente existe, eu acho que para essas pessoas elas vão começar a achar que é coisa assim, é coisa do demônio, o demônio tá manipulando, e para muita gente vai virar uma confusão. Assim, é o que o pessoal fala, né? Então, Qual que seria o caos? O que seria a sociedade hoje, se o governo chegasse e falasse assim, realmente existe, e eles estão aqui, estão entre a gente... Como é que a sociedade reagiria, entendeu? Isso que é a cumplicidade da história, né? Então vamos lá, né? Na verdade, assim, nós somos brasileiros, nós temos uma soberania aqui, mas, é lógico, temas como esse vêm de cima, ou seja, vem de toda uma questão aí, da ONU,
como nós vamos trabalhar esse assunto. Tá? Eu não creio que hoje, com tudo que... inclusive essa camisa aqui, ó. Bonita ela. Essa camisa, na verdade, é de um grande magazine. Ou seja, o que acontece? Sim. Hoje... Eu tenho uma tatuagem. Olha uma que legal. abdução. Olha isso. Dá pra Então, ver? tá vendo? Eu creio que hoje não vai causar uma histeria. Tá muito legal. Uma histeria em massa. Hoje já faz parte. Já faz parte da cultura, né? Quando que um grande magazine, uma grande loja ia fazer uma coleção dessas? Na década de 90, pode esquecer. Assim, teve aquela coisa dos alienígenas verdinhos lá, dos Green Aliens. Mas hoje, uma histeria não. Agora, é uma padronização de comportamento. Vamos colocar, que nem você falou, vamos instituir o dia da... Vamos supor assim, hipoteticamente, vai ter o dia do contato. Vamos instituir um dia nacional em comemoração ao primeiro contato? Sim. Isso vai acontecer. Mas não é uma questão de histeria. Mas olha só que interessante. O programa Arquivo X, lançado em 93 nos Estados Unidos... Sim. Sabe qual canal aqui aberto no Brasil que tinha a série do Arquivo X? Era a Record, né? A Record. Poxa, Que então... é o canal do... Exato. Do Edir Macedo. Então é assim... Mas acho que ele não era dono da Record na época. Mas já tinha, já era dono da Record? já tinha. Tanto é que era muito estranho, porque como pode o Arquivo X, e tava fazendo muito sucesso, e tava na Record. É uma tremenda contradição, né? Exatamente. Então, assim, vocês vejam que tem alguma coisa ali que... E aí? É do demônio, não é do demônio? Porque tudo acaba caindo nesse assunto depois, né? O que é fora. Mas, por exemplo, a Igreja Católica, eles têm um telescópio na Argentina, né? Eles dizem que eles são nossos irmãos, os extraterrestres, né? Tem até um trecho que Jesus fala, né? No reino do meu pai tem várias moradas. Tem uma frase assim, né? Na casa do meu pai existem várias moradas. Então, assim, tudo é uma questão de padronizar o comportamento. O que a gente vai falar? Como é que vai ser? Né? Sim. Tá bom? O que eu fico... A gente tava falando essa questão de aparição, que eu tava falando do documentário. O que eu fico, assim, eu acredito muito, mas o que me intriga um pouco, Pir, não sei se isso acontece contigo também, é o lance assim, porra, hoje, pleno 2023, todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo tem um celular. E hoje seria muito mais fácil a gente conseguir, tipo, ver alguma coisa e já conseguir documentar na hora ali. Do que, né, que a gente tem muitas imagens dos anos 90, dos anos 80, né, que ali era, porra, você tem uma câmera ali, você tinha que investir uma puta grana, e os caras tinham muitas imagens. Você lembra Por que hoje... E hoje parece que tem a facilidade maior de poder conseguir mais imagens, tal, conseguir comprovar mais aquilo que fica, às vezes, encoberto até pelo próprio sistema, ou governo, enfim, o que seja, exército, sei lá. E por que hoje que a gente tem uma tecnologia, todo mundo tem um celular na mão e não vem tanto à tona mais como vinha lá nos anos 90, nos anos 80? É muito louco. Isso me deixa meio intrigado. Eu falo, assim, vou falar do meu canal, canal do Facebook, o Fumundi. Sim. Eu faço até questão que vocês depois visitem. Então ali eu decidi justamente colocar vídeo. Tem bastante vídeo. Né? Só que assim, não é tão fácil, às vezes, como você está falando, porque todo mundo tem uma câmera. Ajudou muito a câmera no celular. Sim. E tem. Depois lá você vai ver, assim, por exemplo, eu tenho tenho 2 filmagens no Rio Amazonas, que eram de pescaria, entendeu? E tava lá de dia. Tem vídeos assim, inclusive nessa página aí da Indonésia, tem vídeo do Amazonas, ou seja, é uma coisa que espalhou. O TikTok também espalhou muita coisa. Só que assim, às vezes essas aparições são tão assim fugazes que a hora que você pega o celular, você tá vendo, que já aconteceu comigo. Você tá vendo, aí você para ver. Primeiro, você vai ver, é avião? Não é. Você começa a fazer aquele quiz, né? É avião? Não. É não sei o que, não. Então Quando você vai pegar,
Já Já- foi. Até Então, pegar, tem desbloquear, muita botar coisa. na câmera. Então, aí você assim, pega o celular velho, trava, esse filho da puta. E muitas vezes o que você tem de registro, às vezes assim, deixa eu tirar uma foto de vocês. Aí tira, aí aparece lá o bicho lá, do nada. Aí você fala, como assim? Você dá zoom assim, você fala, meu, o que é isso? Então tem isso também. Mas ajudou muito. Tanto é que eu também, eu filtro tudo que é vídeo que tá lá, eu tenho que, pelo menos, saber data. Aí depois local. Tem mais vídeos, assim, aparecem muitos vídeos sem data, sem local, quem que filma. Aí não dá, eu nem posto. Às vezes são muito interessantes, mas eu nem posto. também. A gente tava batendo um papo aqui antes de começar a gravar, né? E eu tava comentando contigo que eu tinha visto um programa que junta uma galera e vai para um certo, acho que é em Minas, não tenho certeza, e eles se juntam, levam os equipamentos, luneta, eles acampam lá e ficam lá, tipo, observando e eles conseguem filmar algumas coisas, né? E não sei se você já ouviu falar disso. O que você acha sobre isso? Assim? Que a gente falou questão das estrelas, né? Que eu falei que eu vi umas estrelas mexendo, achando Então. que era algum OVNI, e eu vi, não, realmente existem estrelas que se mexem, né? Tal. Então vamos lá. É assim, eu como ufólogo, isso acontece em regiões, são as ondas ufológicas, a gente chama de ondas ufológicas. Não sei porquê, tem algumas regiões que todo dia, em certo horário é sagrado, e aí começa a juntar cada vez mais pesquisadores, mais curiosos, e começam... é tão fácil que a pessoa, que a gente falou, compra até a luneta, vou comprar uma luneta para Sim. Mas são ondas ufológicas que a gente chama, às vezes elas se deslocam. Entendeu? Então é preciso ver exatamente qual é o local, porque às vezes pode ser lá em Quixadá e de repente vai para o Alto Ribeira, aí depois vai para a região do sul de Minas. Então são as chamadas ondas ufológicas. E às vezes acontece, um que viu, aí depois vem dois, vem três, mas depois passa. Que nem, por exemplo, o caso de Varginha. 27 anos se passaram. Aconteceu mais alguma coisa em Varginha? Não. Bom, que a gente saiba não, né? Não, que a gente saiba não. Mas por isso que eu tô falando. Tem uma base deles, será? Porque, imagina, uma criatura aparece em janeiro, aí depois outra criatura aparece em abril. Tem uma base lá? Voltou, é a mesma raça, mas voltou para resgatar o outro, sabe? Porque tem essas teorias. Tem até teoria que depois, é que agora não dá assim para mostrar, mas, por exemplo, a foto da cidade tem um parque municipal que é uma reserva. E ela funila e entra na cidade e vai dar justamente... Então, vamos lá naquele parque, porque é um parque, uma área de preservação. Vamos lá investigar. Aí, por exemplo, numa outra entrevista, alguém falou, porque tem alguns pesquisadores da região que supõem porque, vocês sabem, mês de janeiro é muita chuva, né? No sul, né? Vocês sabem, daqui a pouco vai começar. Então disseram, né, uma das teorias dos pesquisadores, dos biólogos da região lá, é que devido às chuvas daquela reserva, os animais começaram a procurar lugares mais altos, porque o bairro onde elas viram é uma subida assim, sabe? É um terreno assim que sobe e vai dar nas costas das casas. Tá, então vamos ver quais são os animais da região. Vamos mapear, vamos catalogar os animais para ver se realmente tem algum animal parecido com o que elas viram. Então é só blá blá blá. Fala, não, porque os bichos subiram, lá tem muita caverna, saíram, porque inundou as cavernas, elas começaram a subir. Vamos ver, então, se lá quais são esses bichos, né? Porque lá deve ter, né? Então fica uma coisa muito assim, muito, muito vaga, que não é o trabalho do ufólogo. O ufólogo faz isso, tudo que é pergunta, tenta achar, né? Vamos achar. Né? Mas é OVNIs mesmo ali, quando nesses lugares específicos que você falou, que a galera se meio que vai então pra tá. região, vamos falar que eu tava te falando antes da vamos estrela, falar das né? estrelas. Ou estrela cadente também, que passa ali meio... Então vamos lá. O que acontece? As estrelas que se movem, muitas vezes, são satélites. Essas estrelas então que se movem estrelas. são satélites. E tem certos horários que você vê. Então, geralmente, o que acontece? Quando o Sol ele começa vamos dizer assim, descer, na verdade, ele está indo para o outro lado do planeta Terra, né? E ele começa a iluminar cada vez as áreas acima da estratosfera.
e aí o brilhinho, certo horário, tem o brilho de um satélite. E aí o satélite causa um deslocamento. Ah, então é satélite. Então, É. aquilo que eu vi... eu falei, Dependendo porra. daquele horário. E tem alguns horários que você consegue mapear quais são os satélites daquela área, né? Então vamos lá. Geralmente, esses objetos luminosos, o que acontece? Um avião tem, geralmente, são algumas luzes nas extremidades e uma luz que fica piscando. Então, quando você vê 4 luzezinhas e depois uma que fica piscando, é avião, né, se deslocando. O helicóptero tem o ruído do helicóptero, mas também sempre vai ter uma luz que vai ficar piscando. Quando você vê uma luz, e aí, na altura da atmosfera ali, e geralmente na frente das nuvens, porque aí tá, a nuvem ajuda, porque assim, quando é algo que está acima da estratosfera, lá longe, então quando a nuvem aparece, ela tampa, não é? Então tá lá em cima, então pode ser um satélite. Agora, quando você começa a ver uma bolinha de luz na frente da nuvem, e que não faz barulho, que não pisca, que é uma só, aí já tem grande probabilidade de ser algo desconhecido, né? E aí que começa, né? Aí que começa. Outra coisa também, tem as cidades no interior que não tem aerovia. O que é uma aerovia? É a rota dos aviões, porque os aviões eles são assim, retos, né? Sim. Tem a aerovia para lá e depois faz o deslocamento, eles não ficam zigue-zagueando. Então, quando aparece numa cidade que nunca passa avião e ali tem uma bolinha, não é um táxi aéreo, não é nada, tá lá parado, tá na frente de uma nuvem, tá baixo, ou faz um deslocamento e não faz ruído, aí sim você começa a identificar como... É porque assim, o termo UFO, OVNI, é objeto voador não identificado. Sim. Então, quando a gente fala objeto voador não identificado, não está falando que veio de outro planeta. A gente está falando que é um objeto que tem uma luz própria, que não é avião, que não faz barulho, que não deixa rastro de gasolina, que tem uma velocidade que não é o de avião, porque às vezes Sim. de uma hora para outra você vê ele tá parado, de repente some, desaparece numa velocidade. E então é isso, um objeto voador. Aí quando começa a fazer aquele checklist, e aí começa a despertar o interesse, chama outras pessoas e aí vira aquela onda ufológica naquela região. Mas a gente já viu muito Entendi. que ocorre justamente isso, uma onda ufológica na região e depois para. Não sabemos por quê, mas acontece. Esse ano de 2023, a gente teve como posso dizer, teve aquele caso que aquele cara, acho que foi na Colômbia, que levou aqueles 2 corpos lá no México, né? Foi no México, né? Falei Colômbia, que levaram lá e teve também o caso do cara lá nos Estados Unidos, né? Que era do exército, não sei se ele era aposentado ou não, que meio que jogou muita coisa ali no ventilador. Ele não comprovou, né? Mas ele diz que aquela mesma coisa que a gente estava falando antes, né? Que eu vi, mas eu não tenho, eu vi, mas eu não tenho imagem, eu não tenho um documento. Mas ele fala que ele viu, Então, né? E vamos falar primeiro dos 2 corpos lá que eles um é o David Grush, né, mostraram que foi pra gente lá. em junho de 2023, David Grush. Mas desses corpos, eu até também, ele fez uma audiência lá no México. Sim. E tá bonitinho, climatizado, e abriu e tal, porque ele é um pesquisador muito famoso também. Esse é um pesquisador muito famoso, mexicano, muito famoso. Um bom pesquisador, mas tem algumas coisas ali que eu ainda eu ainda respeito mais os ufólogos brasileiros. Mas chegou-se a uma conclusão assim, legal, falou, não fizeram as análises e não pertence a nenhuma cadeia aí de qualquer espécime terrestre. Sim. E diz que eles estavam numa área de líquen, que... Tal. Qual que foi a questão? Foi lá no Peru. Aí aquela coisa da exclusividade, ele abraçou. Então, já começa... Esse é o lado meio chato dos ufólogos, né? Essa exclusividade. Ele abraçou a causa e ninguém mais investiga. Como se fosse uma patente, né? Patenteou. Meu e ninguém... E é aquela coisa também, você quer ver, entendeu? Aí quem que abraçou a causa? Como ele era mexicano, o Congresso lá permitiu ele fazer essa declaração. Aí beleza, aí mostrou, né, eles estão bem bonitinhos ali e tal, mas é aquilo, mostrou. E aí? Mostrou só.
Ele mostrou, Mas tá? não E foi aí? a fundo, né? Aí o que trouxe mais notícias, mais detalhes Exatamente. sobre Aí, ao mesmo tempo, eu não sei o que aconteceu lá com a NASA, não sei se eles lançaram. Aí jogaram a pergunta para eles. E aí, realmente são seres e tal? Ele falou: olha, na ciência, né? Por isso que tem essa questão, porque a ciência não comprovou. Não é que a ciência não comprovou. Existem vários cientistas, cada um segue uma linha, não é verdade? Tem a linha de Darwin, tem a linha, né, criacionista e tal. Então, assim, não adianta dar, porque a ciência ainda não provou. Não, depende de que linhagem da ciência você participa. Mas o rapaz lá que falou sobre esse caso, ele falou assim, olha, a ciência, quando tem uma descoberta, ela permite que qualquer cientista de qualquer país colete informações. para fazer as pesquisas dele para ver onde é que vai chegar. E ali não, ali ele deu exclusividade. Tipo assim, ali ele não permitiu ninguém pegar uma amostra mesmo. Sim. Ele só permitiu para uma faculdade dele lá que... Então, assim, se perde, porque perde a credibilidade, né? Então ele falou, eu não tenho como, só porque eu vi ali, né, da NASA falou, eu não tenho como dizer realmente que é. Ele deveria permitir que, por exemplo, eu fosse lá e fosse coletar um pedaço para fazer minhas análises, né? Mas aí é aquela briga, né? Aquele... Mas não foi comprovado que é. Talvez. Então, parece que tem uma eu- faculdade que diz que realmente não é um material orgânico, assim, semelhante sabe, você entendeu? Tipo, a questão Sim. da gené, do código, não é um Eu material... li que eu tava vendo no Twitter, né? Que depois falaram que aquilo não era um extraterrestre, que aquilo já tinha sido mostrado alguns anos atrás já. E que o cara só quis meio que fazer um sensacionalismo Exato. ali. Mas eu não lembro de ter visto isso. Não. Tem uma história assim, eu lembro que pesquisando um pouquinho indo atrás, parece que alguns anos atrás ele já tinha tentado apresentar alguma coisa parecida e já descartaram. Tem um canal que eu costumo assistir que é o Fábrica de Noobs. É um cara que, mano, é um nerdão e ele vai atrás a fundo, ele cria, tipo, uma pesquisa de Word, assim, ele vai a fundo das coisas para tentar, tipo, entender se tem alguma veracidade ou não. Aham. E aí parece que tinha os raios-x, né, desses seres, vamos dizer assim, e ele, pelo menos analisando, ele pegando, ele começou a falar, ó, tipo assim, então formando, sei lá, um braço, uma perna, ele tá falando, mas se você pegar, são ossos humanos, só que montados de uma forma proposital. Como se tivessem isso montado, já meio que aconteceu. tivesse montado um... Isso, só que com ossos humanos de outros lugares. Ele fala, ó, esse osso aqui, aí ele pega uma radiografia de uma parte do braço humano. Aham. Fala, ó, são esses ossos aqui, tá vendo? Então, tipo assim, meio que desmistificando essa questão, assim, mas não sei, né? Não, então, mas tem um caso de uma suposta sereia que, na verdade, ela foi montada com, tipo, tórax de um mico, rabo, você entendeu? Só Olha, que você não isso sabia. foi numa época, assim, há 100 anos atrás, Sim. que aí você não tem como fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então tem isso. Mas é que tá, quando eu vejo que nem no meu caso, eu vi, aí começou a faltar informação, não vou parar para isso. Eu quase que eu lanço um vídeo sobre esse tema no meu canal. Mas começou a faltar informação, começou a vir os questionamentos. Falei, nem vou colocar. Eu falei, nem vou colocar. E é ruim, pelo menos eu vejo o lado negativo disso, é que isso desfavorece, né? Por exemplo, assim, a gente vê muito hoje em dia a utilização da tecnologia para fazer montagens, coisas nesse sentido, que acaba Tirando a credibilidade, né? exatamente, Não, né? então, e aí pegando o gancho do celular, voltando, você fala, porque em 90 acontece mais casos, que é aquelas videocassete, né, VHS. Mas tem a questão do CGI, né? Tem a questão do CGI que agora é clássico. E às vezes quando eu posto na minha página ali, tem todo tipo de comentário. Mas tem uns que falam, mas é só uma bolinha de luz. Eu quero ver coisa, né? Porque ele tá esperando aquelas naves do Star Wars lá, o Falcon. Lá, você tá entendendo? E aí, tipo, aparece uns vídeos de CGI que é esses aí. Nossa, olha só
Mano, não é assim, calma. Porque meu, um bicho. Imagina se aparece aquele. É o Falcon lá do Han Solo lá? Não sei. Do que? Do Star Do Wars? Star Wars, é. Ah, eu nunca assisti. Mas não. tudo bem, mas imagina se aparece um trambolho daqueles e só uma pessoa consegue filmar, cara. Não tem como, né, mano? E ninguém. Acho que no Independence Day também. Não aciona nenhuma sirene de ataque antiaéreo, cara. E aparece lá. Meu, olha isso. Igual o filme lá, o Independence Day também, né? Que fica aquela nave gigante Então. parada em cima da Casa Branca, né? assim. Mano, não vai ser uma parada Não, e o dessa, pior é que né? assim, aí teve também na década de 90, porque assim, antes, até no Vilas Boas, pegando o Vilas Boas, quando ele descreve os seres, eram seres humanoides, acho que eram menores, mas eram humanoides, eles estavam é por isso que tem a credibilidade, que até vamos voltar pro ET de Varginha, por isso que é um enigma. Eles estavam com uma roupa emborrachada, com tubos, porque eram extraterrestres, né? Eles não estavam em condições da pressão atmosférica, do oxigênio, né? Então, Sim. por isso que a descrição do Vilas Boas é rica. Ah, eles estavam com. Eles saíram da equipamento? nave com tipo aquelas roupas de mergulhador. Isso aí eu não sabia. Achei que estavam meio que nus, assim, vamos dizer. Não. Roupa de mergulhador assim, aí entraram pra nave. Aí na nave apareceu, quando eles fizeram os experimentos, apareceu e eram humanoides. Então, humanoides a gente diz assim, semelhantes a nós. Sim, sim. Na década de 90, e pegando o gancho do Independence Day, era só os cabeçudão, Sim. verde, né? Baixinho, Olhão. grey, feio, né? O Independence Day horrível e querendo dominar o planeta. Então vai que isso foi também essa coisa da massificação, da histeria de não ter contato, vai que foi meio que provocado isso, né? Até no Arquivo X também. No Arquivo X os ETs eles são bem do mal mesmo, né? Então tem isso também. Às vezes a gente dá credibilidade em filmagens em VHS ou fotos da década de 60, 70, porque era foto de rolo, de negativo, que ali não tem como fazer, né? Agora uma câmera digital você consegue brincar mais, né? Sim. Mas às vezes as pessoas ficam tão insatisfeitas, tão cansadas. Ah, mas eu tô cansado de ver um vídeo ou uma foto de uma bolinha de luz ali. Eu quero ver mesmo, né? Mas não é assim. Vagabundo que é uma selfie, né? Com ET. Mas não é assim. Mas aí que tá. Quando a coisa começa a ficar para esse lado, vamos ver a região. Por isso que eu falei das ondas ufológicas. Sim. Vamos questionar por que está acontecendo tanto naquele momento. Por exemplo, em São Tomé das Letras, na década de 80, teve uma onda ufológica lá. Por isso que ela ficou tão conhecida. Lá tem um aeroporto, né, de nave espacial lá. Quando eu fui lá, eu falei, eita, tirei até uma foto lá. E outra coisa também que acontece, né, no Enigma, do ET de Varginha, falando dessa coisa da pressão atmosférica, do oxigênio. Sim. Como é que a criatura estava sem... Então ela respira oxigênio, então o planeta dela é de oxigênio, a pressão, né, atmosférica, a gravidade. Essas que são as perguntas que deviam ser feitas. É um ET, mas como assim? Estava escondido ali e tal. Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Ô, Então... Per, muita gente acredita que os extraterrestres, os que aparecem na Terra mesmo, esses, por exemplo, o de Varginha ou os Greys mesmo, eles são uma evolução do ser humano, né? Uhum. Que, no caso, eles estão vindo do futuro, né? Que tem essa teoria que o pessoal fala também, né? Que os seres extraterrestres, eles são uma evolução humana há milhões de anos à frente, né? O que a ufologia fala sobre isso, assim? Então, ótima pergunta, porque cai justamente, primeiro, na identidade do ufólogo. Sim. Então, tem o ufólogo que é o científico, né? Que aí eu também falo, calma, não é assim, porque a ciência também ela é dividida. E como eu falei, tem a ciência darwiniana, tem a ciência que é existencialista. Vamos pensar assim, ou seja, tem uma... e aí tem o ufólogo científico e tem o ufólogo que aí era chamado na década de 90 do ufólogo esotérico, do ufólogo espiritualista, ou seja, de ver essa questão do extraterrestre não como uma invasão, mas como um aviso, que foi realmente, essa é a minha linha. A presença extraterrestre aqui é um aviso para onde nós estamos chegando.
Inclusive, até eu recomendo, não tem nada a ver com ufologia, mas o filme Oppenheimer. Alguém assistiu Oppenheimer? Não cheguei a ver ainda. Tem que assistir. Ele é do que? Fala sobre o que? Sobre sobre a bomba atômica. A primeira Eu já vi, explosão não? antes de Hiroshima e Nagasaki. Então, eles criaram todo um grupo de cientistas, né, de cabeças pensantes para poder, vamos agilizar essa história da bomba. E foi justamente a partir dessas explosões de testes atômicos e depois da bomba H, que aí parou de explodir bomba H, porque bomba H é o fim dos tempos mesmo. Começou a aparecer as naves. Então, algum aviso eles estavam querendo. E aí, pegando o gancho sobre se eles são A nossa evolução a nossa evolução, há milhões direta de anos. ou indiretamente, vamos É que se você for pegar, porque tirando o tem braços, Bilu e olhos. tirando o ET de Varginha, eles são realmente. Eles são realmente, assim, porque assim, vamos pegando a tecnologia de uma nave, que ela tá ali, lá no céu, e não faz ruído, ela levita, e ela tem velocidades acima de qualquer aeronave. Então elas estão, assim, para chegar nessa evolução, eles devem ter aparecido bem antes da gente. E eles devem ter tomado algumas decisões, né? Então, sim, direto ou indiretamente, somos nós amanhã, né? Mas dependendo de como nós nos comportarmos daqui para frente, porque tá cada vez pior aqui, né? Se a gente for falar, tá cada vez pior. Eu tinha levantado a bola daquele caso que o cara mostrou lá, aqueles corpos lá, e teve o segundo do cara do exército lá dos Estados Unidos que jogou lá, falou um monte de coisa. Desculpa, que é o David Você consegue dar uma pincelada pra gente o que ele falou, o que Sim. É porque eu não lembro. Isso foi muito interessante. bem, O que assim. acontece? Em 2021, o Pentágono assume. O Pentágono é o centro de defesa americano que Sim. nunca. Todos os países ocidentais, ou até a Rússia, a China, a gente sabe muito pouco, sempre assumiu a existência desses objetos. Desde a Segunda Guerra Mundial, eu não sei se vocês sabem o nome Foo Fighters. Sim. Você Bola sabe? de fogo, né, do céu, né? Eu já ia falar que é uma banda muito boa. Então, mas você vê também o Blink também, né? Blink 182 também, ele assumiu levantou a bandeira. Né? O Tom. O tom E do o Foo guitarrista, Fighters, direto ou indiretamente, colocou um ótimo nome. Mas, justamente, na Segunda Guerra, eram bolas que acompanhavam os aviões de guerra. Só que o lado dos aliados falava que era uma arma dos inimigos. E os inimigos falavam que era uma arma... Ele estava seguindo tudo. E tem avião japonês também que... Por que eles estavam acompanhando? Estavam querendo saber aonde ia parar isso daí, né? Onde é que ia chegar. Sim. Né? E o que aconteceu com esse David Grosh? Então, aí em 2021, o Pentágono realmente falou... Realmente existem fenômenos que aí ele quis trocar de UFO, para UAP, né? Unidentified Aerial Phenomenon. Então ele está chamando que é um fenômeno aéreo não identificado, mas assumiu. E por quê? Porque nos exercícios de guerra da Marinha começava a aparecer um monte. Então não dava mais. Nos exercícios aéreos também começava a aparecer um monte. Então eles estavam começando a treinar o piloto, falar, esse não é inimigo. Esse daí é um fenômeno aéreo, não atira. Porque os caras não sabiam o que fazer mais. Falavam, atiro. Então assim, aí eles tiveram que assumir. Justamente por causa disso aqui. Justamente porque tem câmera em tudo que é lugar. Sim. Né, mapeado tudo. Tem satélite que mapeia mesmo, tá? Então vamos lá. 2023 foi a vez desse indivíduo. Só que assim, é mais ou menos que nem o caso do ET de Varginha. Eu venho aqui e falo, não, porque eu vi. Não, porque tem foto. Cadê? Não, porque eu sei que tem corpos que estão... Então assim, você fazer a denúncia... Né, isso acontece muito. Ele fechou lá o Congresso para fazer uma CPI, vamos dizer assim. E começaram a jogar a pergunta. Não, porque tem. Não, porque tem. Aí ele começou. Só que ele é um cara novo. Mas ele falou, porque já tem uma nave que da época
de Mussolini que os aliados pegaram e tal. O que aconteceu depois? E lá é Não aconteceu mais diferente, nada, né? Tipo, Teve uma continuação, muito obrigado. né? Tipo assim, valeu, muito obrigado, valeu mesmo, hein? Ó, adorei. E lá, Tchau. e lá é diferente, né? Que lá os caras falam, tem que provar. Não, então, mas Né? essa história... Lá o Congresso lá, não é assim, Sim. né? O cara fala lá, agora ele tem que provar. só que Acho que o risco até de ser só que- preso, não sei. só que sei agora lá. o Eles têm que chato é investigar, assim. né? O chato é. Eles deram a palavra, fala. Mas, mano, assim, falar é uma coisa, agora, testemunha. Ó, pergunta. Ó, eu já saí de lá. Mas pergunta pra fulano de tal lá dentro. Ninguém quer saber. Todo mundo assim, tipo, pula fora. Beleza, falou. E o que agregou? Assim, agregou que você sabe que tem uma nave, mas tá, cadê? Né? Onde é que tá? O que mais ele poderia oferecer? Então a gente não sabe se foi uma jogada também, uma estratégia, que tem muita essa coisa da estratégia. Até porque a corrida espacial agora voltou, né? Com o Elon Musk, né? Que ele já tem uma previsão, em 2030 já tem que acontecer alguma coisa, ou em Marte ou na Lua. Já tem que acontecer alguma coisa. Eu vi que eles vão voltar pra Lua de novo, né? Então. Agora. E aí também tem a outra teoria da conspiração. Por que nunca mais voltou? Tem uma teoria da conspiração. Eu vi que falaram que, assim, como é muito investimento e como já foram pra lá uma vez, eles Tem preferem necessidade de ter mais direcionar essa Aí não tem mais grana graça. A gente já foi lá. tipo, pra Marte, vai, que agora é, né, todo mundo quer em Marte, que é, sei lá, abrir um AP lá, construir um sobrado em Marte. Não sei, é a resposta que dão, né? Não tô falando que é uma realidade. uma teoria da Mas conspiração. tem também, eu tenho minhas dúvidas se realmente o homem Porque os pisou em primeiros Marte na a irem época, pra né? Lua foi a Rússia. Isso pela teoria da conspiração. Os primeiros aí foi a Rússia. Tava tendo uma briga, né? Rússia e Estados Unidos, quem chega lá época da primeiro. Guerra Né? Fria, né? Exatamente. Mas assim, a questão de grana para esses países aí não falta, não é uma coisa de grana, não. Acontece assim, houveram várias missões americanas e uma hora falaram, vamos parar. Até porque justamente, não tinha... Minério tem pra caramba na Lua. Tanto é que eles estão voltando lá até por causa da questão dos minérios. Acho que vão fazer até joia com pedra da Lua pra vender a Nossa. E 200 em Marte mil também. reais. Mas assim, alguma coisa aconteceu para dar esse gap aí. Deu um gap grande. Deu um gap muito grande. Sim. Mas agora, o que acontece? Com o Elon Musk, há uma necessidade de chegar em Marte. Né? E eu não sei se vocês sabem, agora aquela coisa bem teoria da conspiração, ou bem assim, aquecimento global. Agora o pessoal assumiu. Realmente está acontecendo um aquecimento global. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem que chegar em Marte. O que você pode deduzir disso? Sei, o Elon Musk Talvez o planeta Terra não vai ser tem até tão legal de morar. Eu Daqui tava- uns tempos, né? Eu tava vendo também, Pira, essa semana que foi o Zuckerberg, eu acho, que, não sei, uma galera que tem muito dinheiro tá tudo construindo, como chama aquelas casas, aqueles bagulho que fica no subsolo? Bunker. Bunker. Bunkers, né? Essa história dos bunkers Ele acho que ele tá pagando, acho que 100 mil, não sei quantos milhões, construindo bunker no Havaí. E parece que vários caras que têm muita grana no mundo estão construindo bunkers. Parece que meio que eles já... Como se eles soubessem de algo... Assim, aí é uma teoria Saber da eles conspiração, sabem, não, mas né? saber Tô eles só, sabem, né? sim. Mas é como se eles já soubessem que algo possa vir a acontecer daqui a alguns anos. Só que só tá entre a bolha ali dos, né? Quem tem ali o poder, enfim. E tá todo... Manda-chuva, né? E tá todo mundo já... entendeu? O que nós temos, assim... Que já linka com o lance de Marte também, né? Já querer Vamos falar sair de uma daqui... teoria da pô, conspiração. O que nós temos? Nós temos os grandes que voltaram a lançar satélites para a Lua. Sim. Aí, de repente, me veio uma Índia e lançou também lá um robozinho lá para a Lua. Seria a mão de obra. Aí nós temos os grandes e também agora a Índia entrou na corrida espacial. Ó, isso aí eu não sabia, que legal. A Índia? A Índia. lançou Foi lá um recentemente, robozinho. né? China também já está lá com um robozinho lá que está tirando um monte de foto. Que são dois países de grande mão de obra. Vocês sabem da história, né? Da China e da mão de obra A todo vapor a lá. todo vapor. E aí nós temos os de sempre, né? Europa, Rússia, Estados Unidos, que são os... Né?
alguma coisa eles já têm meio que combinado entre eles. Sim. E aí a questão da Lua é que você criar uma base para criar um foguete na Lua, você não tem a força da gravidade como tem na Terra. Então é muito mais fácil você lançar algo da Lua em direção a Marte. Entenderam? Ah, sim. Por causa da gravidade da Lua. Você tá entendendo? Então já tá tudo no... Tem um esquema aí que nem você falou, a galera já tá meio que sabendo. Fui pesquisar aqui agora, o bunker do Zuckerberg é 270 milhões de dólares ele tá investindo num bunker, no Havaí. Se ele tá investindo tudo. Meu, quem que é? Se ele tá investindo toda essa grana, é porque ele sabe de alguma coisa, né? É doideira, e não é só ele, né? Tem uma Pessoal, galera que tem grana aí que tá construindo então, é o que eu bunker. tô falando, assim, a gente pegando esse gancho da galera abonada, desses países abonados, desses grandes abonados, Sim. ninguém, é justamente o que você falou. Eles são risk takers, eles têm dinheiro para arriscar, mas depende da quantidade. Agora, ninguém vai arriscar num bunker para Não tem nada. Pra né? nada. Então. Por isso eles estão investindo, é porque tem a alguma... mesma coisa a questão de Marte, porque a questão de Marte é assim, vai ter aquela primeira leva de laboratório Sim. para saber o que vai acontecer, se você vai explodir ou não. Mas depois vai ter os prédios lá pra galera mesmo que, quer saber, eu vou morar em Marte. É mais ou menos uma história meio de ficção, mas é que nem você falou, que nem a gente tá falando desse investimento. Como é que agora a SpaceX, se não me engano, acho que é do Elon Musk, tá explodindo o foguete. Meu, você criar um foguete para ele explodir, para fazer um teste, mano, é bilhões que você perde assim, mas quem que tá acreditando? Não, beleza. O outro a gente vai acertar. Quem é que tá jogando? É que nem você falou, não é grana. barato, né? A brincadeira não é barata, né? Não é barata. E você sabe que a história do Elon Musk, assim, é umas coisas assim que assusta. Nos desenhos animados aí do Pica-Pau, não sei o quê, o foguete quando pousa, ele não pousa assim, de pé, assim, ele pousa... Ele quer fazer a mesma coisa. A treta com o Elon Musk é fazer um foguete que pouse assim, de pezinho, assim, direitinho, que nem desenho animado. Essa é a treta. Que ele acha que é assim que tem que ser. Que tem que pousar assim e depois ir embora de Marte, sabe? É louco o negócio. E investe uma grana, né? Uma grana E aí ele grande pra isso já acontecer. perdeu um monte de protótipo ali, e vamos que vamos, e tá dando certo, ele é super positivo. Então alguém, as pessoas, aí tem uma galera aí grande aí que tá querendo realmente. Eles nem estão mais falando disso, porque eles estão também criando uma estação espacial ali para você ficar um hotel orbital, né? Sim. Ainda não... Ô Pierre, falando um pouco mais desse assunto, referente à Área 51, o que a Área 51 representa para a ufologia? Então... Vamos falar um pouco dessa, porque eu sou curioso nesse sentido, de querer saber. Porque já falam que existe a Área 52, Área 53, 54. Mas, assim, dentro da ufologia, assim, o que é a Área 51? Vamos lá. Então, a Área 51 é uma área que existe perto de Las Vegas e, assim, é o lugar onde os protótipos de qualquer arma, né, são desenvolvidos. E dizem que é ali que eles com as pesquisas, aí eu vou falar mesmo, assim, com as pesquisas da tecnologia extraterrestre, eles tentam criar, né, com o que eles aprenderam de supostas aeronaves aí que eles têm lá, levar para a tecnologia terrestre, né? E um desses protótipos, agora eu esqueci o nome, é uma aeronave que ela não aparece no radar, que ela aparece um envelope, assim, vocês já viram? Que ela some do radar, né? Ela some no radar. Então dizem que ela foi desenvolvida, esse protótipo, ele apareceu muito nessa área 51. E esse daí é um dos links que dizem que lá na área 51 tem muita coisa, né? Tipo, por exemplo, que nessa nave que ele falou que foi na época de Mussolini, que os aliados recolheram, é uma das naves que eles aproveitaram essa tecnologia extraterrestre para criar protótipos e desenvolveram essa aeronave que não aparece em radar nenhum. Sim. E ela é um envelope, ela parece um envelope, assim, um triângulo e vai que vai. Eu esqueci o nome dela. Então, mas o que representa para a ufologia? Ela representa o mesmo que o ET de Varginha, ou seja, os ufólogos americanos têm
um monte de testemunhas que trabalharam na Área 51 ou que eles querem que revele a Área 51 publicamente e fica só vamos dizer assim, no blá blá blá. Só que a Área 51 lá tem avisos que se você ultrapassar, eles vão atirar mesmo. Sim. Tipo, lá tem avisos que... Mas tem filmagens lá da Área 51 onde aparecem algumas luzes que sobem, que descem, que vão e que voltam para a Área 51. Porque a área 51 ela se encontra num deserto, né? Acho que é Nevada, não é? Perto sei, eu sei de que Las fica no Vegas, acho que é deserto. Nevada. Né? Nevada, né? Não tem nada, assim, Não é tem só deserto, deserto, deserto. E muita gente fala que tem a teoria que tem 5 andares abaixo daquela área 51, não, então, aí onde tem nave espacial, extraterrestre. Mas como tá muito visado, né? Já fizeram já área 52, 53, mas tipo, sobre Então, quando a gente está falando... total sigilo, né? É assim, quando a gente está falando de Estados Unidos, a gente remonta à época da Guerra Fria. E aí, a Guerra Fria o que era? Era uma corrida armamentista da Rússia com os Estados Unidos. E aí, quando eu falo assim que é muito delicado, todas essas informações que vêm dos Estados Unidos é que a gente não sabe se vamos dizer assim, um acobertamento de armas realmente poderosas, terrestres mesmo, mas para evitar que a Rússia descubra, eles jogam a história. Você tá entendendo? Então, Não, assim, sim. é muito. Porque tem filmagens de quedas de espaçonaves russas, filmadas pela KGB. Então, assim, virou também uma briga de qual país que cai mais nave, né? Tipo, é a Rússia que cai mais nave. Então, assim, e às vezes a gente que tá do lado de fora, assim, que é ufólogo, fica meio perdido. Então, às vezes a gente, no meu caso, eu paro. Eu dou um tempo, falo, não, depois eu vejo isso daí, porque começa a bagunçar. Porque do mesmo jeito que tem a história de Roswell, né, e da Área 51, também existem as áreas lá na Rússia de queda, e foi filmado, e venderam essas filmagens. Né? Teve até uma venda de uma autópsia de ET, que dizem que é de Roswell, isso foi também na década de 90, e foi a mesma coisa, dinheiro. O cara recebeu os rolos de filme, vendeu para uma televisão e passou também num Fantástico a suposta autópsia dos ETs de Roswell. Só que o que acontece? Esses ETs, pela filmagem, não tem nada a ver com a descrição dos extraterrestres que, no caso Roswell, apareceram. Aí começou a vir a pulga atrás da orelha. Será que isso foi um filme para despistar? Né? Então, assim... Tirar o foco, né? tirar o foco, exatamente. Se falar de Roswell, assim, se for ver o caso de Varginha, não é o Roswell brasileiro, né? Se for ver, Então, né? na época, Total, foi né? chamado, exatamente. Ele foi catalogado como Roswell brasileiro. E outra coisa, na década de 90... Depois depois da série Arquivo X, teve uma série na Fox, na época da TV a cabo, né? Sim. Chamada Roswell. Eu nunca vi. Sério? Vou Isso foi na década de 90. Mas é aquela série bem assim, tipo, vamos dizer assim, já teve uma miscigenação, os extraterrestres estavam lá, já. Ah, entendi. Os adolescentes, né? É bem legal. E assim, Pierre, o que você já viu? Com seus olhos, sem ter nada que a gente falou aqui, você já viu alguma coisa? Já vi. Você então, consegue assim, falar pra gente o que você viu? eu vou Ou se falar você assim. tiver alguma Tranquilo. coisa, alguma foto, documento? Tem. Depois eu mostro as fotos. Assim, tem uma foto aqui original. Sim. Mas assim, o que eu vi mesmo foi em 1988. Eu estava num sítio com 2 primos meus, que também são testemunhas. E aquela história mesmo. Eu já tinha aquele fascínio pelo tema. Céu estrelado, era por volta de umas 22 horas. E atrás de um mato, de umas árvores, céu estreladão. Sim. Uma bola, assim, pensa uma bola... Uma bola de rugby, sabe aquela bola Sim. assim? Mas branca. Branca. Subindo.
E atrás dela tinha aquele foguinho azul de fogão, sabe aquele foguinho Sim. azul de fogão? Assim, bem assim. Ela subiu até certa altura e depois desapareceu. Mas assim, é aquela coisa assim que é muito. Mas assim, que a gente já tava assim, né? Tipo, a gente tava na piscina, Mas céu estrelado, esperando alguma estavam coisa. sóbrios, tava tava- tomando um negocinho, né? Não, 88. Eu não conhecia nada da vida naquela época. Né, cajibrina, não tomava Não certo. conhecia nada disso. Não, mas assim, o legal é que os meus sobrinhos eram mais novos ainda. Então aí também, se eu tava, eles não estavam. Mas assim, foi uma experiência muito rápida, mas não tinha como você falar, que não fez barulho. Era uma bola branca e subiu silenciosamente assim até uma certa altura e atrás era aquele foguinho azul, sabe, de solda, é aquele assim. Então Sim, você via sim. que tinha aí fez, subiu e depois desapareceu. Aí só ficou o céu estrelado de novo. Essa foi a primeira, essa foi a mais assim legal que tinha testemunha. Aí depois em Itatiaia eu tirei uma foto das montanhas, porque eu estava lá perto do Agulhas Negras. E eu estava justamente com um grupo que fazia vigílias, mas assim, foi à tarde. E tá aqui a foto. Tirei a foto. Beleza. Quando eu revelei, né, depois, eu olhei na frente das nuvens uma bola branca, que é o que a gente chama de sonda. Ali. Aí você estoura. Realmente, é uma bolinha branca que estava passando ali. Mas isso eu não vi a olho nu, não. Esse eu tive que tirar foto. Ah, entendi. E a outra foi em São Tomé. Teve uma em Caldas Novas também, que foi também tirando do céu. Aí você estoura a foto, não é um avião, não é um inseto. Mas você vê e tira foto ou você tira várias Não. fotos Então, legal. aleatórias para Isso. depois que revelar você Isso. fazer uma análise? Isso aconteceu em Caldas Novas. Isso aconteceu em Caldas Novas, mas não com a intenção de. Sim. Porque tô tirando do pôr do sol, tô tirando, e a digital você consegue tirar várias assim, né? Sim. Porque na de Itatiaia, eu tirei mais por causa do visual de Agulhas Negras e as nuvens passando. E essa era a fita de rolo, já Caldas Novas era digital. E em São Tomé, depois eles até... São Tomé das vezes eu entreguei lá pro jornal lá de São Tomé, um pessoal que era jornalista, e isso também era uma piramidezinha iluminada. Essa daí, o que aconteceu? Eu tava, não era esse celular, mas eu tava tirando foto e o sol tava muito forte. E eu tava na entrada de São Tomé. Você foi para São Tomé, você sabe que a entrada é aquela subidona, né? Sim. E eu tava ali. E eu tava tirando foto da paisagem. Essa foi bem mais recente, isso aí foi em 2017, se não me engano. Essa foi a última foto. Depois que passou lá o... Antes. Mais pra baixo ainda. É, isso. Só que tava com o boné e eu comecei a tirar foto. Quando eu comecei a tirar foto, eu vi um brilho de uma estrela, assim. Mas assim, ela fez assim, abriu e fechou. E nessa de abrir eu tirei, deixei quieto. Aí quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a salvar no computador, aí eu fui ver e realmente era um objeto losango. Era um losango bem iluminado de dia. E aí eu mandei pro pessoal de São Tomé e falei, não, isso daqui realmente é. E aí eles publicaram lá também. Essa é digital. Você tem aí as Essa fotos? eu não tenho, mas Não eu tem? prometo que eu te mando. Não, Mas a eu gente tenho de a gente Itatiaia. coloca depois Edição. Tá. na imagem, a gente coloca depois Tá aí bom. pra galera ver também. Não sei se você vai conseguir ver. Deixa eu só ver. Ela tá mais nesse cantinho aqui, ó. Depois você vê que dobrou aqui. Não, a gente põe aqui. É uma bolinha branquinha, você tá vendo uma bolinha branca? Aqui, ó. É. Ela tá na frente das nuvens, ela tá passando. E, cara, não tem como você falar que. Sim. E essa Porra. Essa Aqui. foi. Ô, Pierre, Não, pode falar. minha curiosidade a respeito na época do saudoso ET Bilu, o que era aquilo assim? O que é pra ufologia também? Porque muita gente leva como brincadeira, como, né, não leva muito a sério essa coisa do ET Bilu. E o que é pra ufologia, assim? Passa pra gente a visão da ufologia referente a isso. Olha, eu tenho ufólogos como o Gevaer que ele nem faria questão, ele ia mandar assim, ó, você
Não ia deixar nem se fazer a introdução. Exatamente. Mas como eu tenho amigos que me perguntam, porque questionam, porque o Bilu ele consegue abrir um olho e fecha o outro, sabe? Eu não vejo esses detalhes, né? Mas assim, tem toda uma história por trás desse ET, de uma pessoa ali que não é muito... Não tem uma relação muito... Não tinha uma relação amigável com o Gevaer. Mas, do mesmo jeito, em relação ao ET de Varginha, a aparição do ET Bilu, em relação a uma ufologia investigativa, ela vem com as seguintes perguntas. Cadê a civilização do ET Bilu? Ele é de que civilização? Qual o nome da civilização do ET Bilu? Porque ele vem como ET, mas vem para responder se você vai ganhar na loto, se você vai conseguir, sabe? Tipo, mas eram perguntas assim muito terráqueas, muito assim baixas, energia densa, vamos dizer assim. Como você falou, o extraterrestre é a nossa evolução. Poxa, se é só essa evolução, por que o Bilu não veio falar assim, não, porque vai chegar uma era de ouro na humanidade, sabe uma coisa assim mais profunda, mais filosófica? E ele veio fazer uns questionamentos muito assim ali, né? E aí eu vejo também naqueles filmes de ficção científica, às vezes no Jornada Nazista, Star Trek, que aparece vários tipos de ET assim numa sala, né? Um é violeta, outro... cara... Como se fosse várias raças, né? Várias raças, mas cadê a raça do indivíduo, né? Por que ele tá sozinho? Então, não é uma coisa assim... Aí também vamos pensar assim... houve uma investigação, houve uma amostra... Então, me dá uma amostra da sua pele pra gente ver... Não teve nada disso, era apenas uma conversa ali, ele aparecia e tchau, obrigado, muito obrigado, hein, valeu, não, valeu. Busque conhecimento. Então... Era essa frase dele, não era? Ele ficava atrás do mapa. Mas virou um folclore, né? Vamos dizer assim, né? Então, Mas isso não tira a credibilidade? Mas quem vê já fala, mano, cara zoando. Porque o cara... não tem o que dizer. O cara que mostra o ET Bilu, que fala... Ele lançou um documentário depois da Terra Convexa. Que o ET Bilu falou que a Terra ela não era redonda, né? Que ela era uma Terra convexa. Aí já meio que, sabe, deu aquela descredibilizada no ET Bilu, né? Eu vou até ser um pouco mais, assim, esotérico, espiritualista, falando assim, dos falsos profetas. Sim. Então, esse é um exemplo de um falso profeta, assim, entendeu? Tipo assim, ele falou da Terra Convexa. É um cara que manja muito, ele conhece muito. Porque, por exemplo, a pessoa se atrever a fazer um ET Bilu e tal, o cara precisa conhecer muito. Né? Você é meio doido também, né? Pra querer inventar um personagem. Mas sabe por que não vingou? Não vingou porque a ufologia já estava num patamar que era justamente isso. Bilu, você me oferece um pedaço da sua pele para eu analisar, para ver qual que é a sua civilização, qual é a sua raça, por que você veio aqui, o que aconteceu, né? Então acabou virando assim, e você vê que as conversas não levavam para esse assunto, porque justamente era o assunto que ia pegar, né? Então ficou a mesma coisa em relação ao ET de Varginha. O que aconteceu? Ele estava no terreno baldio, cadê a perícia, né? Hoje para qualquer coisa é feita uma perícia, é feita uma análise de solo, é feita uma análise até de um pedaço de uma grama que ele estava lá para ver se tinha alguma... Não foi feito nada disso. Então, assim, é muito triste porque ao mesmo tempo que houve um mistério ali, não houve uma investigação para um outro lado. O nome do cara é Urandir Fernandes, né? Isso, ele já é conhecido aí, tem muitas situações aí com o Urandir aí. Inclusive teve uma briga feia com o Gevaer justamente por causa dessa... Ele conhece muito, mas deixou a desejar aí então, porque eu lembro que na época ele tinha lançado o documentário da Terra Convexa. Ele vendia terreno em relação a umas coisas que iam acontecer. Ele era... Eu lembro da época que teve a reportagem sobre o ET Bilu e tal. Aí um tempo depois, aí teve esse lance da Terra Convexa. Aí quando foi ver, é o mesmo cara que tá lançando esse documentário da Terra Convexa, que a Terra não é redonda, ela é uma Terra convexa, né? Como diz o nome.
e era o mesmo cara que é o Urandir, que é o cara do ET Bilu, né? Aí pra muita gente, assim, do meio que perdeu a credibilidade por causa do ET Bilu, né? Só que assim, é um mistério, porque quando você vai olhar o ET, realmente ele tem alguns uns movimentos, são estranhos mesmo, né? A maneira como ele é. Mas assim, o próprio planeta aqui, é que nem, por exemplo, esse ET, não apareceu de uma nave. Será que é uma espécie não catalogada? Existem 3 espécies, é isso, o Pierre? Então, Eu sei que existem espécies, né? Tem aquele que é o comprido, cabeçudo, tem o pequeno, cabeçudo, tem aquele que é maior, com o olho, né? Eu sei que existem essas classificações, né? Vamos dizer assim. Não é somente 3. Eu não sei, mas assim... Mas eu sei que existem, né? Essas... Exato. Mas justamente, existem os chamados nórdicos, existem os altos, assim, que são quase... Tem os cíclopes. Assim, se você for na literatura ufológica, você vai ver que tem vários tipos coisa. Entendi. Agora, pegando o gancho que ele tinha falado, será que eles estão lá no futuro? Existe uma teoria, existem casos de pessoas que disseram que tiveram contato com seres que diziam: nós somos de uma terra, de um planeta Terra, que foi destruído e a gente está vindo aqui. Sabe, coisa assim, de meio que ficção. Mas nós, ufólogos, a gente fica com as antenas ligadas. Aí a gente arquiva. Eu aprendi assim. Aí daqui a um tempo, é que nem eu fiz com o ET de Varginha. Eu fui lá, em 96. Não se falou mais, deixei quieto. Aí em 2023 me aparece uma foto dessa, vamos voltar pro assunto, entendeu? Então tem que ter muita paciência. E tem que ter saúde, né? Porque ainda bem que eu tô vivo ainda, né? Imagina. Mas assim, é fascinante nesse sentido. Sim. Mas é muito chato, às vezes, quando você vê que a pessoa tá lá investigando e deixa de fazer algumas perguntas, né? E aí, volto a falar, a visão em relação ao ET de Varginha, ao que aconteceu, o foco foi os militares têm algo. Poxa, a Globo, chegou uma hora que falou: cara, vocês estão pedindo para eu começar a duvidar do exército brasileiro, né? Tchau, tô fora. Eu acho que é aí que deu essa quebrada. Mas assim, tem livros, né? Incidente em Varginha. Inclusive, uma coisa que deixou de acontecer, que eu falei assim: nossa, as meninas viram um ser e tal, não chamou a polícia, só viu e acabou. Mas aí teve até um dos momentos sobre o ET de Varginha é que depois parou-se de falar sobre o assunto. Mas é porque houve uma questão de indiciar, de autuar, como se fosse calúnia. Porque estavam falando muito do exército, e aí o exército teve que falar: não, vamos para os meios legais. E eles têm, inclusive na internet, tem os documentos da autuação, ou seja, da investigação, da autuação, do indiciamento, inclusive do livro, né, Incidente Varginha, porque estavam citando nomes de militares, e aí eles têm a declaração deles assinando, né, lavrado, que não, eu nunca conversei com o ufólogo Birajara. Então a coisa começou a virar uma coisa legal, né? Começou a sair como se fosse uma coisa de questão de calúnia. E aí que piorou a situação, porque se aconteceu mesmo, agora que fechou as portas mesmo, né? Porque agora você não pode falar, porque senão vira calúnia. É verdade. Pierre, eu agradeço muito pela sua presença. Eu até queria ver aqui com o pessoal se a gente podia fazer uma parte 2, né? Porque como o assunto é muito extenso. Olha, eu gosto de falar sobre esse assunto. Realmente tem material para isso, então eu estou à disposição. Então tá combinado, a gente pode chamar você para fazer a parte 2, então? Fechou, tá lavrado aqui. Fala pra gente quem quer te seguir, seu Instagram, a página que você tem no Facebook, só escrever o canal assim, no YouTube. No Facebook é Ufomundi, @Ufomundi, eu acho que chega lá. Sim. Também tem um blogspot, também @Ufomundi, que é uma linha do tempo que eu fiz. Justamente porque desde 47 tem registros sobre casos. Então também no blogspot você vai achar. E no YouTube é canal UFO Pierre.
joga lá porque vai aparecer um monte de canal UFO. Se colocar canal UFO, UFO Pier, aí já chega começa no a seu. chegar na minha carinha ali e tal. Pô, legal. Massa, Muito cara. obrigado e parabéns aí, ótimas perguntas. Vocês Que bom. desenvolveram muito bem aí o Que tema. bom. Você gostou? Que bom. Você vai pode voltar, hein? Porque a gente tem muito mais coisa pra perguntar e pra A gente saber. quer destrinchar essa sua pasta aí, ó. Pois E hoje não olha, deu tempo, mas É verdade, a próxima né? vez a gente. A gente que quer bom, bastante. esse gostinho aí de não eu tem. quero mais, né? Com certeza. Muito Cara, obrigado, mas viu? primeiramente, muito obrigado pela você ter aceitado vir aqui Estamos fazer esse programa juntos. com a gente. E se precisar, se souber de alguma coisa, acontecer alguma coisa, você pode avisar a gente, vir pra cá que. Não, então, A até gente vai tá comentei feliz com o pra caramba Júnior, eu falei, ao mesmo tempo que chegou esse convite, eu tenho amigos meus que são pilotos Sim. mesmo, comandante mesmo. E já me mandaram um vídeo lá do Chile. Então, assim, já fica Olha. pra próxima, Já ficar. Sim, vocês sim. entenderem, porque eu falei muito da bolinha, né? Sim. Mas com esse vídeo depois, a gente distinte, vocês vão entender por que essa bolinha não é uma luzinha qualquer. Sim, sim. Tá bom? Tá Obrigado. tudo bem, mais alguma coisa pra falar, Rafa, pra se despedir? Cara, eu só quero dizer uma coisa. O quê? Busque conhecimento. Gente, segue a gente. Segue a gente é ótimo, né? Bom, segue a gente lá no Instagram, Dona MaraCast. E o Rafa também, Rafa Reis, Vinícius Pimenta 1988 Lá no Instagram, né? no Instagram. O Eu- Pier também no Facebook. O Fomundi. O Fumundi Pier, você vai achar ele lá. E não esquecer, né? Seguir o Dona Mara no TikTok. No TikTok também, que a gente no agora entrou no YouTube, TikTok. né? No No YouTube, YouTube. também. E é isso aí. Gente, muito obrigado e até a próxima. Vamos lá.